Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo ao canal Gnóstico. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo, divulgue o canal. E aí você pode ajudar a gente também financeiramente, tá bom? Se você puder e quiser, quando puder, a hora que puder, lembre-se que isso não depende de vontade, de sentimento ou qualquer coisa, tá? Isso depende de atitude, de decisão, ok? E isso só quem pode fazer é você. Se você quiser ajudar a gente, tá? A sua ajuda é bem-vinda. Pode fazê-lo pelo pix robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com. Na capa do vídeo, na thumbnail, tem lá, certo? O nosso, a chave pix. Desde já nós já estamos agradecendo as pessoas que estão ajudando, as pessoas, são em torno de 10 pessoas, né? Que têm ajudado a gente. E a gente agradece mesmo de coração, né? Eu desde sempre de muito novo, pessoal, eu sempre me dediquei a ensinar as pessoas. Quando eu era católico, durante muito tempo, eu me dedicava a estudar realmente as coisas e ensinar aqueles que queriam. Mas a gente percebe que ao longo do tempo, a minha experiência me mostrou que as pessoas não gostam de aprender. Certo? Então eu sempre fui aquele cara que nunca gostei de guardar as coisas para mim mesmo. Que zorra essa tem para beneficiar unicamente você? Então eu sempre dizia, eu vou ajudar as pessoas também. E a gente tem ajudado, né? Nosso canal já tem mais de ano. Tem mais de em torno de 3 anos. E a gente tem mais de 800 vídeos, com diversos conteúdos, abordagem, com foco na gnose cristã. Tá? E a gente tem mostrado aqui que os gnósticos cristãos foram um grupo à frente do seu tempo. Eles perceberam coisas que muitas pessoas não percebem, não conseguem perceber. Ontem eu, inclusive, postei um vídeo, um vídeo até muito longo, porque o conteúdo, às vezes, gente, se você quebra a explicação, aí a gente acaba perdendo, tá? Aquela síntese, aquele aspecto sólido do estudo. Então eu queria dizer para vocês que tudo que a gente tem oferecido aqui, a gente baseia realmente em pesquisa, tá? A gente não fica aí falando coisas do tipo, ah? Tio Robson, o senhor faz o que mesmo, assim, né? Eu tive que parar com o curso de pedagogia, né? E aí, pessoal, vocês sabem que quando a gente... e como ela era particular, eu tive que parar mesmo de estudar, né? Faltavam pelo menos em torno de 1 ano e meio para concluir tudo, né? E aí a gente tem que trancar a faculdade, certo? Porque a gente não... Ninguém pode cantar e assobiar ao mesmo tempo, tá? Eu tenho que cuidar da minha saúde, né? Eu levava uma vida muito sedentária, no sentido de estudar, ler, gostar de ler, ficar em casa, etc. Né? Nunca joguei bola, nunca pratiquei assim esporte nenhum, tá? Eu, eu queria apenas ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer.
Então eu sempre fui uma pessoa de muita vida simples. Dediquei minha vida às pessoas e confesso, sofri as maiores decepções, porque as pessoas simplesmente não nem sequer agradeciam a mim, né? Eu fui perseguido durante muito tempo na Igreja Católica por padres, por bispos, já contei essa história, porque era uma ciumeira em relação a mim, porque eu pregava e era chamado para várias cidades, e as pessoas gostavam da minha pregação, do meu ensino e tudo mais. E foi uma experiência que, na grande maioria das vezes, foi sofrida, né? Então eu até já estou meio aqui acostumado a perceber a ingratidão das pessoas. Isso aí não aconteceu só com questões de igreja, houve questões de família também, que eu fui ver o quanto família não tem nada a ver com sangue, tem a ver com amor, tem a ver com solidariedade, não tem a ver com sangue, tá? Essa história de sangue é papo furado. Carapanã também pode ter o seu sangue, nem por isso é sua família, tá? Então, pessoal, eu quero dizer para vocês que a gente aqui vai continuar fazendo nosso trabalho, a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, vamos nos dedicar a tudo que for possível para a gente fazer o melhor para esse canal. Ano que vem a gente tem projetos para colocar em prática, vai depender de quanto eu estiver bem de saúde e também de o quanto eu tiver financeiramente com capacidade de tocar o barco, tá? Tem gente que diz que o dinheiro não é importante. Não, realmente ele não tem que ser importante na vida das pessoas, ocupar primazia, mas ele é necessário para se tocar a vida. Pelo menos você tem que ter o mínimo para sobreviver, tá certo? E vou contar um segredo para vocês. Se você aí na sua cidade tem muito emprego aí bom, convide o tio Robson. Se tiver tio Robson, venha para cá. Traga as suas malas, suas cuias e venha para o senhor trabalhar e tal, né? Que eu sempre fui muito, gente, dedicado ao trabalho. A única coisa que eu não faço é poder carregar peso, essas coisas todas que a coluna não permite mais fazer. Bom, aí tô passando o papo para vocês, hein? Se tiver aí, nossa, venha para cá, tio Robson, a gente vai, né? Só, por favor, tem que ser algo seguro para mim não ir marcar bobeira em um lugar e a gente é longe de gente conhecida, é meio complicado, né? Muito bem, vamos continuar o nosso estudo. Nosso último vídeo, eu falei para vocês, né? Nossa, lá vai ela começar com as loucuras dela, né? Ela tá louca, 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 louca. Deixa eu ajeitar ela aqui, tá, gente? Aqui. Aê, aê. Vou ver Juliana aí. Vou ver Juliana quando a maré vazar. Vou ver Juliana, vou ver Juliana aí. É, carimbó. Aqui no Pará tem o carimbó, ok? Desculpa aí pela câmera, porque infelizmente, gente, é uma câmera que não foi feita para se gravar assim, tipo, ficar estático, né? Porque ela acompanha movimentos, ela faz leitura facial, etc. E tal. Não, não é a top de linha, que a top de linha é caríssima, gente. Essa aqui foi razoavelmente, né, a gente providenciou porque a qualidade dela, gravando em 4K, é excepcional para a gente fazer os vídeos. Eu pretendo ano que vem comprar até um quadro maior, né, para que
Na hora que eu fizer os movimentos, ela se desloque, mas ela não saia o quadro de foco, né? Muito bem. Gente, então a gente falou no último vídeo sobre a questão do Yaldabaoth, né, o criador humano. Há muita coisa, gente, que sobre os que foram ocultada da massa, da maioria das pessoas, porque realmente, de fato, as pessoas não estão preparadas para certas coisas. A gente percebe até aqui no canal. Ou as pessoas estão cheias de crenças limitantes, dogmatizadas, ou as pessoas estão cheias de si mesmas, achando que sabem tudo, que já fizeram todas as experiências possíveis da vida, baseiam sua vida em coisas subjetivistas, o que não é bom, não é salutar, né? Então eu, de fato, entendo que algumas coisas ficaram veladas. Mas há uma coisa que está acontecendo no momento, que existiu um padre na Igreja Católica chamado Teilhard de Chardin, tá? Salvo engano, ele é francês, né? Então ele dizia que a Terra passou por vários períodos. Aí ele indicou um período chamado noosfera, ou a esfera do conhecimento, tá? Ou a esfera do espírito. E a gente depois entraria numa era chamada Cristofera, ou a esfera do Cristo. E depois entraríamos no ponto ômega, tá? Veja, eu estava assistindo um vídeo, e tem muita porcaria e muita mentira também, né, por aí, né, gente? Assim, muita fantasia. As pessoas sabem que isso vai render like, vai render um monte de coisa, então elas fazem isso de propósito, tá? As pessoas estão meio loucas no planeta e isso tem a ver com a mudança de, do campo eletromagnético da Terra, que está afetando um monte de coisa, e tem outras cositas mais, né? Bem, mas de todo caso, eu vi um cidadão falando sobre um acontecimento que ele com a mulher passaram, né? Por incrível que pareça, essa anomalia, ela estava localizada, tinha uma anomalia que aparecia nos mapas, né, atmosféricos, de que ali na região de Brasília, Goiânia, aquela área ali, tinha algo estranho lá. E ele diz que ele passou por um loop, né, de tempo, né, em que ele foi empurrado 1 hora e pouco para o futuro. Isso tudo poderia ser né, diríamos assim, isso tudo poderia ser apenas diríamos assim, ó, uma história, né? Mais uma história daquelas que às vezes a gente custa acreditar, né? Mas a gente está vendo alguns acontecimentos realmente. Então, eu já falei aqui até de várias vezes sobre isso. Há muita coisa que foram oculta ao longo do tempo, porque, de fato, a gente percebe que a sociedade não está preparada para determinadas coisas. Não está mesmo. Não estão preparadas nem para assistir às minhas aulas, que dirá preparadas para saber de uma informação muito precisa, né? Então, no último vídeo eu até falei que Deus, seja o do Pleroma, seja o Demiurgo, eles são orgânicos. Eles têm forma, eles têm fisicalidade, eles têm... É uma sandice pensar que existe em um lugar aonde não exista matéria, aonde não exista densidade, frequência e vibração, tá?
esse lugar não é o céu, esse lugar não é a eternidade, não existe esse lugar, tá? A religião tem sido usada exatamente para criar uma massa de pessoas manipuláveis, aonde se conta uma história e as pessoas acreditam, simples assim, tá? E daí para frente o resto é manipulação, tá? Então há muita coisa que está sendo falada hoje em dia que é cortina de fumaça, tá? Esses objetos voadores, algumas coisas vocês vão perceber a diferença, tá? Entre aqueles objetos luminosos que têm somente luz, um núcleo luminoso, tá? Certo? Como se fosse uma bola mesmo de fogo, uma luz ali. E vocês vão diferenciar daqueles objetos que parecem muito com aviões, naves, etc. e tal, tá? Essa diferença tem que ser importante para nós, para você não ser enganado, tá? Vejam, há muitos laboratórios, eu falei um dia desse aqui, há muitos laboratórios escondidos, ocultos, aonde se fazem manipulações genéticas, inclusive cirurgias de modificação da forma humana, tá? Aonde se tem seres criados, tá? Humanoides. Gente, tem coisas terríveis que vêm sendo feitas há muito tempo e que as pessoas não param para pensar. Sabe quantos milhões de pessoas somem do planeta sem sequer deixar rastro? Evaporam. Algumas levadas por tráficos humanos e outras levadas para dentro de laboratórios, seja para rituais, seja para tráfico de órgãos, seja para fazer manipulações genéticas, é imensa, pessoal. Cobaias mesmo. Pessoas que são sacrificadas em ritos que você não imagina. Mas veja só, isso não é essa porcalhada que alguns por aqui no Brasil resolveram ficar endossando após aquele cidadão aparecer chorando, o outro resolveu assumir a missão do outro, eu vou levar, você converteu ao cristianismo, era satanista, era luciferiano, era não sei o que tem mais, um monte de bobagem. Esse pessoal todo não tem nada. São seres puramente arcontizados. Tá? Então, basta o cara vestir uma roupa preta, botar um capuz na cabeça e todo mundo acha que o cara é o bambambam né? Então, há muita coisa sendo dita aí, por aí que não são reais. Agora, há outras coisas que não são ditas e que são reais. Tá? Então, essa história de... É por isso que o chamado governo oculto, né? Que alguns chamam assim, né? Eu chamo de soberanos invisíveis. Quem já viu a série John Wick sabe que ele tem a cúpula, né? E tem um capítulo aí, eu acho que tem a terceiro filme dele, Parábelo, eu acho que é. Ele vai ao encontro do cara que está acima da cúpula. Ok? E você sabe que lá no Hotel Continental, tudo lá é controlado via uma moeda própria, via sigilo, sinais, ok? Então,
cúpula manda em tudo, certo? E tem um cabeça da cúpula. Nós sabemos que os cultos que são oferecidos a esses seres, aos arcontes, acontece que não tem nada a ver nem com o luciferianismo, nem com o satanismo, porque não existem esses seres. Se existe Lúcifer e Satã, o nome dele é Yaldabaoth. Então os arcontes e o Yaldabaoth recebem sacrifícios, tá, humanos, como eram feitos na Bíblia, certo? O Yaldabaoth, o Saturno, o Cronos, tá? Ele, certo? Ele marca sistematicamente, inclusive existe as festas chamadas de Saturnália, que é exatamente o oferecimento de sacrifícios a esses seres. Veja, os ETs, esses não humanos que aparecem por aí, raptam pessoas, gente, eles estão procurando algo. A gente vai falar sobre isso, eu vou voltar a dizer para vocês. Há muitas pessoas no planeta, inclusive no Brasil, abrindo portais energéticos para a entrada desses seres, porque essas pessoas insistem em uma ideia absurda de projeção astral, ensinada pela New Age, pela Nova Era. Tá? Um monte de gente louca que faz isso, que não tem responsabilidade sobre sua vida, nem a vida dos seus, porque essas pessoas vão ter um preço a pagar muito alto lá na frente, porque terão suas energias roubadas, porque terão seus corpos ocupados por seres como os Walkings, tá? Ou até mesmo aquilo que chamam de Védico, ou o Édico, como queiram, mas acredito que seja a pronúncia correta, seja esse. Né? Então as pessoas, assim, não adianta a gente ficar falando apenas dessas coisas, porque dá uma noção de algo sobrenatural, algo espiritual, algo etérico. Não, é algo profundamente tecnológico, gente. É tecnologia mesmo. Esses seres têm tecnologia porque aquilo que você chama de sobrenatural, para eles é profundamente tecnológico. Tá? Eles se alimentam de energia vital dos humanos. No Yaldabaoth e etc. Tá? Também a gente sabe que por séculos, milênios, foram feitas várias experiências, tá? E a coisa ficou fora de controle. Né? Chegou um momento em que houve um pacto para que se separassem os grupos e cada grupo ocupasse uma terra, uma área. Ok? E assim foi feito. Certo? Algumas pessoas famosas que foram dadas como mortas não morreram. Porque não morreram no sentido de como a gente está entendendo, ok? É muito incrível, mas o que eu vou falar aqui é assim, o que é que eu estou dizendo? Que algumas pessoas, elas não morreram porque elas simplesmente mudaram de região. Elas foram para uma região onde o tempo é um pouquinho menos acelerado do que é aqui no nosso plano. Tá? E aí, lá tem um ambiente como se fosse ali uma
Vou comparar como se fosse, pessoal, aquela, aquele lugar lá no Oriente, né? No Catar, ou por ali, aquela coisa lá que foi construída, aqueles prédios magníficos e tudo mais. Exatamente, pessoal. Existe um lugar na Terra aonde isto foi construído, o pacto foi para que grupos, seres, fossem ocupar outras partes da Terra. A Terra tem 73 partes, tá? Não é 73 dimensões, não. 73 partes cuja densidade e a frequência são diferentes, às vezes, do ambiente que nós vivemos, ok? E a cada parte dessa foi dada uma espécie de governo. E este governo geralmente é um governo oculto. Eles estabelecem pessoas para governar a partir de uma linhagem. Tá? Então nós, humanos adâmicos, estamos em uma região. Existem regiões também que são idênticas à nossa, com a mesma densidade e frequência. Tá? No entanto, existem outras que não são e têm uma densidade e uma frequência diferente. Tá? E isso é importante você saber, porque a questão de você não entender isso, as pessoas que, por exemplo, o Maicon, a rainha, mãe lá da Inglaterra, etc., né? Ah, morreu. Essas pessoas, elas têm um pacto, elas pagam alto, muito caro, sacrificam muitas coisas para que elas sejam levadas para um ambiente aonde o tempo é, é menos. Como é que eu poderia dizer para vocês? Não tem 24 horas. O tempo gira diferente. E a única medida, tá, que existe de tempo, a única medida real que existe é o tempo. Tá? Eu não sei se vocês assistiram o filme Lucy. Ela consome lá um produto e tal, e ela vai entrando num estágio, né, em que ela vai absorvendo vários conhecimentos. E observe que no fim do filme, eu acho que o ator é o Freeman, né? Não sei como é que é o primeiro nome dele. Ele reúne os cientistas, porque no início do filme ele fala sobre, ele está dando uma aula e ele diz que se o ser humano usasse 100% do seu cérebro, ele controlaria o seu corpo, suas células, tá? Ele iria controlar a energia, tá? E ele controlaria os outros também. E a Lucy chega a esse estágio. E ela faz uma viagem no tempo. O nome Lucy tem tudo a ver com né, um achado que eles denominaram de Lucy, porque seria, eu acho que esse que é o nome, né, Lucy, eu acho que sim, seria a matriarca, diremos, da raça humana. Tá? Então, me permitam ser bem sincero, aquele filme, tirando os exageros, tem algo muito interessante que ela fala. E quando ela diz que a medida do negócio de 1 mais 1 não é 2. Tá? Ela, inclusive, faz uma tela
de um carro e lá disse, põe esse carro em movimento, em alta velocidade, ela faz e o carro some. Porque o tempo é a medida de tudo, né? E isso é importante a gente entender, porque a questão não está relacionada a aspectos da matéria ou de que, diremos assim, mas existem lugares no nosso plano onde o tempo praticamente inexiste. Agora, mesmo a eternidade, ela é uma porção de tempo. Então, quando você usa a expressão eternidade, você está dando uma noção de tempo. Tá? Os gregos colocavam a palavra cronos, tá? E kairos de forma muito diferente. Tá? Não queriam dizer a mesma coisa. Então, ao longo do tempo, os humanos serviram sempre de cobaia, de alimento para estes seres que controlam. Mas eles não são os únicos. Tá? Existem muitas linhagens, existem muitas civilizações, etc. Então, a primeira civilização existente foi a civilização edemita, se é que a gente pode chamar assim. Estou criando essa palavra agora. São os que viveram no Éden. Nós não vamos chamar de civilização adâmica, porque a civilização adâmica é a que existe agora. Tá? Então, mas antes dos adâmicos, a civilização do Éden era muito avançada, tá? Muito avançada mesmo, certo? E, claro, evidente que o que se tenta ao longo do tempo é contar histórias de formas distorcidas para, para que o povo não consiga entender de fato aonde ele está. E aonde nós estamos, tio Robson? Numa prisão. Numa prisão aonde você é o alimento. Você não está no topo da cadeia alimentar. Só que eles não querem consumir sua carne, nada. Eles querem consumir a sua energia. A energia é vital. Tá? Tá entendendo? Então, antes de mais nada, tenha consciência de que determinadas verdades não serão ditas. Porque, de fato, os humanos não estão preparados para ela, nem mesmo aqueles ditos despertos. Ok? Também. Então, quando eu falei no último vídeo sobre o Yaldabaoth, a gente falou que ele tinha corporeidade, que ele tinha forma, etc. Né? Inclusive, nós mostramos as duas palavras, né? Tsilaen, tá? E a outra, Damut, deve ser isso. Imagem e semelhança. E a gente vai dar uma olhada em que isso significa de fato, pessoal. Tá? Porque isso não tem nada de conotação espiritual. Isso tem conotações concretas. Tá?
é porque as pessoas, elas preferem, diríamos assim, elas preferem criar uma perspectiva esotérica, simbólica, porque elas não têm a obrigação de explicar nada. Tá? Certo? Então, vamos lá. Eu vou dar um pulinho aqui. Vamos ver aqui. Acho que é esse aqui. Vamos ver se é esse documento aqui, pessoal, que eu coloquei aqui agora. Vamos ver aqui. É no Word. Tá? Então, diz assim, ó, aqui ó, no Word. Vamos lá no Word. Das palavras imagem e semelhança, em diferentes línguas antigas, reflete como as diversas culturas e tradições linguísticas abordavam conceitos fundamentais, né, de representação da identidade e percepção. Tá? Então aqui tem, por exemplo, a imagem na palavra no hebraico é tselem, né, que a gente falou em Gênesis 1, 26, 27, a palavra tselem é usada para descrever a imagem de Deus na criação do homem. Tá? Esta palavra denota uma forma visual ou representativa de algo, sugerindo que o ser humano foi criado com uma semelhança, não é com uma semelhança espiritual somente, mas uma semelhança espiritual e física a Deus. Tá ok? Então tá aqui, ó, certo? Essa é a palavra tselem, né, no hebraico. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é importante a gente mostrar o que significa as coisas, porque não adianta você simplesmente falar algo e não, né? E a palavra semelhança em hebraico é demut. O termo demut também aparece em Gênesis 26 e é frequentemente traduzido como semelhança ou semelhança exata, diferente de tselem, que enfatiza a imagem externa ou visível. Demut envolve a ideia de uma semelhança mais interna, de caráter ou essência. Então, enquanto que o tselem quer dizer algo físico, quer dizer a imagem mesmo, concreta, demut quer dizer a semelhança interna de como a pessoa é. Então veja, essa palavra tem muito sentido na hora em que você pega, que as pessoas espiritualizaram essa tal de imagem e semelhança, dizendo para os humanos o seguinte: não, mas isso é só um jeito de falar. Não, não é um jeito de falar, não. É que os humanos foram criados a imagem do primeiro anthropos, que é o Bitos. Então vamos parar de conversa fiada. Tá? Não tem nada de Selém quer dizer algo concreto. Não tem esse negócio de que é apenas simbólico. Simbólico é uma leitura idiota de gente preguiçosa que não gosta de pesquisar nada. Tá? Que quer viver de simbolismo, de arquétipos. Nossa, né? Então, é assim, tipo, para quê, né? Eu vou me preocupar. Leitura simbólica é muito fácil de fazer, né? Então, vamos lá. A palavra grega, aí eu né, trago aqui a palavra em grego, a palavra imagem, quer dizer eikon. No Novo Testamento, a palavra grega eikon tem uma conotação semelhante à do hebraico tselem, sendo usada para descrever a representação visível de algo, né? No contexto, por exemplo, de Colossenses 1,15, onde se refere a Cristo como a imagem e semelhança do Deus invisível. Eikon implica uma representação perfeita de algo imaterial. Então, é como se ele estivesse dizendo assim: Jesus é o plano material do Deus imaterial. Tá? Semelhança, né?
homoiosis. Homoiosis é um termo bem... em Romanos 1:23, a palavra homoiosis é usada para descrever semelhança que os seres humanos tentam criar com os ídolos. A palavra grega carrega uma conotação de similitude ou semelhança, porque as duas palavras, tanto demut como xelen, elas denotam coisas parecidas, mas especificamente são diferentes no sentido da palavra, né? No sentido filológico da palavra. Tá? Então, por exemplo, se você for observar isso aí. Tá? O aramaico, a palavra imagem é zelma. Tá? Zelma. O aramaico foi a língua falada por Jesus e amplamente presente em seções da Bíblia que se referem ao contexto histórico e cultural do povo judeu na época. Tá? Certo? Zelma Zelma um nome próprio, tá? Dona Zelma. Não. Zelma é usado para se referir à imagem do rei Nabucodonosor em um sonho. Era uma estátua que representava diferentes impérios. Tá? Então, quer dizer algo concreto. Né? E a palavra semelhança em aramaico é demuta. Né? A palavra demuta em aramaico também tem encontrado no livro de Daniel um significado similar a demut em hebraico. Tá? A outra coisa é em sumério, né? Que a língua sumeriana é ali uma língua que vai dar origem a outras línguas, né? Imagem é shu, sal, shu. Né? O sumério é uma língua mais antiga conhecida e foi falado na antiga Mesopotâmia. A palavra shu, no contexto sumério, está representando associada a estátuas ou representações físicas dos deuses e figuras importantes. Então você já sabe que na hora que se fala vamos criar o ser humano à imagem de Deus, nós estudamos isso ontem. Na hora que o Yaldabaoth fala isso, ele está se referindo ao Deus que ele viu no pleroma, a imagem que ele viu no pleroma. E aí ele fala a nossa semelhança, aí é a imagem de Deus e a semelhança nossa. Quer dizer, o ser humano tem algo de concreto, tá? Parecido com o primeiro antropos, o primeiro homem, né? Mas tem algo também dos criadores. Tá? Então a imagem é do primeiro homem do pleroma e a semelhança é dos criadores. Né? Inclusive ele diz, o Yaldabaoth diz, vamos criar o humano à imagem de Deus e à nossa semelhança. Tislen, do Deus do pleroma, e semelhança, demut, tá? A nossa. Então nós somos em tese uma figura, uma escultura, diremos assim, e do Deus, da forma do Deus do pleroma, tá? Então isto é o que de fato é. Então não tem negócio de simbolismo, de ismo para cá e ismo para ali. É isso que a palavra quer dizer exatamente. Tá? Certo? Também a palavra semelhança é gin, ou jin, ou kin. É o termo kin em sumério, tem o significado de semelhança ou forma. Vejam como elas estão entrelaçadas. Forma, mas também uma imitação ou cópia. Tá? Então, imagem e semelhança tem um sentido de uma cópia. Nós somos uma cópia do que foi visto no pleroma. Então,
É importante as pessoas entenderem que se a gente não busca a origem das coisas, a gente não vai entender, tá? É, a, então, aqui tem outras explicações, né? No épico do Gilgamesh, por exemplo, há uma busca uma busca pela busca de uma forma divina ou imortalidade, tá? Então isso tem tudo a ver com certo? Então eu vou dar um salto aqui, né? Para a gente ir para cá um pouquinho. Aqui, ó, imagem e semelhança também a gente vê na língua árabe, tá? Sura, no árabe, tem abrangência bastante ampla, incluindo significados de imagem, forma ou figura, que é o que importa aqui para nós, tá? Eu não vou entrar aqui em todos os aspectos. Semelhança, Shambaha, Shambaha, traduz-se diretamente como semelhança ou similaridade. É usada para denotar algo que se assemelha a outra coisa, mas com uma conotação de imitação ou cópia. Veja que tem tudo a ver com aquilo que os sumérios tinham também em concepção. No latim, a palavra imagem, imago, tá? Latim imago tem um significado bem estabelecido, referindo a uma imagem, figura ou representação de algo. Por isso que nós somos imago Dei, imagem de Deus. Tá? Só que essa imagem não tem nada a ver com espiritual, com moral, com algo não sei o que, não. Isso tem a ver exatamente com o que quer dizer mesmo a palavra. Tá? Então, a semelhança em latim, similitudo, a palavra similitudo, no latim significa semelhança ou similaridade. É derivada do verbo similare, fazer semelhante. Tá? Tem muito a ver com a palavra também, né? E no védico sânscrito, imagem é Pratman, no contexto védico sânscrito, Pratman refere-se a uma imagem, ídolo ou figura. Perceberam? Certo? Olha só. Semelhança é satrícia, o termo védico sânscrito para semelhança ou similaridade. Tá? Ele implica uma correspondência entre duas entidades ou conceitos, sejam em termos de aparência ou essência. Ok? Tá? Então, quando vamos para cá, vamos aqui. Então, deixa eu falar isso aqui para vocês que é importante. Quando o Yaldabaoth, o Jeová, Alá, Brahma, etc., é o mesmo ser, e ele vai e diz assim para o povo de Israel, né? Não farás para ti imagem nem escultura, nem do que há em cima no céu, nem do que há embaixo na terra, não te prostrarás diante delas e nem o adorarás. Não fará para ti imagem nem escultura. Então há um erro teológico proposital dos protestantes em acharem que ele está dizendo o seguinte: na igreja não tem que ter pintura de nada. E o que não é verdade. O que ele está. Gente, veja como é esperteza, como você é esperto. Então, o que ele está proibindo é fazer um retrato falado dele. Você já pensou, você chegar. Ele queria esconder algo, né, pessoal? Vamos ser honestos. Ele queria esconder algo. Tem nada a ver com imagem, escultura de igreja. Tá?
E nem queria dizer que era assim errado fazer uma imagem de Deus, tá? O que ele estava proibindo era, por favor, não façam nada, não façam o rosto falado de como eu sou, porque a coisa vai ficar complicada, né? Então ele estava preocupado porque é o seguinte, se as pessoas fizessem a imagem dele, ia ser um Deus nos acuda. Por que que o pessoal lá em Israel fizeram um bezerro de ouro? Se você for ver a imagem, como é descrito os seres, os anjos da Bíblia, vocês vão ficar assustados. Tem até vídeos por aí que exatamente mostram como eles deveriam ser. É coisa absurda. Você já pensou você mostrar isso para as pessoas e dizer assim, olha, o teu anjo da guarda, sabe o que é um querubim? É um ser meio que monstruoso, uma mistura de querube, de um boi com asas e rosto de humano. É um negócio meio exótico, né? Um serafim é uma serpente serafe abrasadora, uma serpente de fogo, de plasma. Então, você imagina, ele está mandando as pessoas não fazerem o rosto falado dele, porque ele queria evitar, não que as pessoas adorassem coisíssima nenhuma, ele queria evitar que alguém descrevesse ele como ele é de verdade. Tá? Então, se nós somos. É aqui que eu entro na discordância com algumas pessoas de que quem nos criou foi os tal dos reptilianos. Gente, preste bem atenção. Se eles fossem reptilianos, répteis, e nós tivéssemos sido criados por eles, o que nós seríamos? Como é que você vai criar? Você vai pegar um tsilém, algo concreto seu, e vai fazer algo que vai ser diferente de você. Tá? Então é ridículo que esses seres tenham criado a gente, mas criaram a imagem e semelhança de outra coisa, não deles. Então, a gente não cola, isso não cola. Tá? Então, esses seres, eles eram profundamente orgânicos, tinham diferenças é, sistemáticas, tá? Mas a nossa imagem é a imagem do que eles viram lá no pleroma, e não a imagem deles. Tá? Semelhança tem alguma coisa a ver com algo mais interno. Tanto que não deu certo, né? Que na hora que eles criam, o que é que acontece? O Yaldabaoth criou com os arcontes e o Adão não levantava, não andava, não se mexia. Não... Eles fizeram uma zerda que a Sofia depois consertou porque soprou para dentro do Adão o poder dela que havia no Yaldabaoth. E até hoje ele anda tentando exatamente tomar de volta, né? Meu filho, ele fica perseguindo os humanos exatamente. Né? É igual na mitologia árabe, que na mitologia árabe os jinn, os gênios, o Iblis não quis de maneira nenhuma se dobrar para o Adão, né? Porque o Adão tinha sido feito de barro, claro que não foi barro nem porcaria nenhuma, né? Mas eles não quiseram se dobrar porque eles achavam que eles eram criados do fogo puro, puríssimo. Enquanto os anjos eram da luz, o Alcorão fala que os jinn eram feitos do fogo, tá? Sem fumaça. Então eles disseram, nós somos mais puros do que esse aí. Nós vamos se dobrar para ele. Então, claro que quando eles percebem que houve uma transferência
é, de um poder para os humanos, eles ficaram enlouquecidos. E estão tentando até hoje é, se alimentar disso e não permitir que os humanos entendam, compreendam esse aspecto. Tá? Vamos ver também que essa palavra em acadiano, imagem, é salmo. Né? A palavra salmo no babilônico refere-se a uma imagem, estátua ou figura. Então, mais uma vez está aí que tá, eu estou pegando em várias línguas, que é para você entender isso. Ó. Semelhança é saplu, né? Em babilônico significa semelhança ou similaridade, tá? Mesma coisa. No fenício é selen, tá? A palavra selen também um significado semelhante ao do babilônico, tá? Semelhança, a palavra demut, tá? É igual a dos interiores. Em ugarítico, né? É, é, é sim, eu acho que é, ou SLM, né? Língua ugarítica com uma outra língua semítica também é usado para servir a imagem ou figura, tá? Todas as palavras têm essa, né, aspectos. Eu estou passando rápido porque a nossa intenção é a gente colocar isso aqui, entendeu? Em hebraico, então, assim, resumindo, em hebraico, ó, Tsilem, Demut, árabe é Sura, e Shambhala, né, babilônio, acadiano, Salmo, e Sapo, em fenício, Selem, e Demut, e ugarítico, ok? Então, eu vou pular aqui alguma coisinha, porque são mais análises filológica das palavras, né? Mas é isso, tá, gente? Eu tento sempre dar exatamente é o conceito que depois a gente vai ver de antropos, tá? O conceito de antropos, né? Então você vai ver que, por exemplo, e assim, esta é a primeira criação de Adão, alguém poderia supor. Não há sangue, não o sangue físico e a carne que você encontra na terra. Eu suponho que você poderia dizer que era um projeto funcional, porque não é até mais tarde, quando Yaldabaoth tenta roubar o poder de volta, que eles formam Adão, da maneira que é descrito na Bíblia. A mãe havia previsto as intenções, tá, de Yaldabaoth e suas criações, e temia que eles pudessem tentar para ganhar o controle sobre o corpo natural. Então ela escondeu o poder dentro de Adão, para que Yaldabaoth e suas criações não se familiarizassem com o poder. Esse poder que aprendemos mais tarde se torna Eva, quando Yaldabaoth coloca Adão para dormir e tenta extrair o poder do seu corpo. Mas como Yaldabaoth é ignorante, ele erroneamente cria Eva, que então carrega o poder. Veja só, então eu já expliquei inclusive isso, mostrando para vocês que é exatamente isso que ele tentou fazer. Né? É provável que o segundo Adão e o terceiro Adão, porque são duas criações, Gênesis 1 e Gênesis 2, tá? O Gênesis 1 é tipicamente de um ser andrógeno, certo? À semelhança do que provavelmente era o primeiro Adão, do pleroma, e em Gênesis 2 é o equivalente à separação desse ser andrógeno em duas partes, tá? Masculino e feminino. Isso bate um pouquinho com a história
lá do Sumero-Acadiano, em que o primeiro ser é Adamu e Tiamat, certo? E depois é criado um segundo ser chamado Adapa-Itite, tá? Então você percebe que bate uma coisa com a outra, tá? É só que os gnósticos fizeram uma análise muito mais profunda do que a gente analisa nos textos, diríamos assim, sumero-acadianos, tá? Os textos cuneiformes, porque lá é muito mais específico em se dizer que há ali uma, uma manipulação de sangue com num, num objeto que eles misturam, né? E o Christian O'Brien, quando ele fez a tradução de alguns textos do Sumério acadiano, ele compreendeu totalmente diferente do Sind, tá? Ele compreendeu totalmente diferente. Inclusive, ele faz muita. Ele tem um livro que não tem aqui no Brasil a tradução, que é O Gênio de Poucos, em que ele vai exatamente abordar esse, essa questão. Tá? E dá, dá a entender, né, que esse ser, o que eles chamam de sangue, ele vai especificamente dizer que era, ele traduz por, diríamos assim, de que não, especificamente não era um sangue, mas algo que foi colocado, né? Veja que quando você quer fazer um exame de DNA de alguém, às vezes a coleta é puramente uma coleta aqui do céu da boca, de tal, né? Aquela coisa toda, né? Mas tem outras formas, evidentemente, né? Então, ali há uma noção muito mais técnica, muito mais genética, enquanto que os gnósticos colocam realmente como se os antropos que vieram à Terra, ou eu sempre defendo essa ideia, né, de que os humanos não são terráqueos, não são da Terra, foram trazidos para cá de alguma maneira, por algum motivo ou razão, a gente ainda está assim conhecendo as coisas, mas provavelmente a nossa origem não é da Terra, tá? E isso tem alguns escritores que abertamente falam isso. Nós somos os extraterrestres na Terra, tá? Por algum motivo, gente, esses seres aí que estão aí, eles não são de nenhum planeta, galáxia ou qualquer coisa desse nível, tá? Não são, né? Então, tem muita coisa, é claro, que a gente tem que investigar, outras que a gente precisa saber e outras que é evidente que nós não podemos saber, tá? Porque eu acho que muita gente ainda não tem maturidade o suficiente para ver algumas coisas, né? Então, dizer que Deus não tem forma, dizer que Deus é incorpóreo e imaterial é uma das piores tolices que existe. A matéria densa como a nossa é obra do demiurgo. Então, primeiro, porque a matéria rile é muito diferente da matéria physis, tá? Então é preciso a gente entender, inclusive, o sentido filológico das palavras, o sentido específico das palavras, gente. Não dá para a gente sair por aí e ficar vomitando um monte de coisa sem pesquisar,
preciso a gente ter essa noção, né, de que as coisas não são tão simples assim. É preciso você ir na profundidade das coisas para entender. É por isso que esse canal aqui preza pela capacidade que a gente desenvolve de pesquisar, de estudar mesmo profundamente. Tá certo? Então não perca os próximos vídeos, porque são coisas, conteúdos valiosíssimos que você terá para abordar determinados aspectos da nossa existência, da nossa vida e respostas intrigantes de que nós devemos nos preparar para o que virá. Tá? O mistério não é tão misterioso assim. Forte abraço e até o